A primeira prova do Enem 2020 está marcada para o próximo domingo, mas estados e a Defensoria Pública pedem o adiamento do exame. Sobre isso, vamos conversar agora com o presidente do INEP, Alexandre Lopes, que é o instituto responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Ele está conosco aqui. Bom dia, presidente. Obrigado pela entrevista. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Presidente, houve esse pedido do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde para o Ministério da Educação para que seja adiada a aplicação do Enem justamente por causa do aumento dos casos de Covid-19. Qual a possibilidade de que esse pedido seja aceito? Há alguma chance de que, por parte do Ministério da Educação, do governo e do INEP, haja esse adiamento ou não? Isso só vai acontecer se a Justiça determinar? Nós ainda não recebemos essa manifestação dos secretários de saúde. No final de dezembro, nós enviamos, o INEP enviou para todos os secretários de saúde, todos os secretários de educação e todos os governadores dos 27 estados do Distrito Federal, pedindo apoio para a aplicação do Enem. Eu ainda não recebi essa nota dos secretários de saúde e vamos conversar. O INEP está sempre aberto ao diálogo e vamos conversar. Ouvindo os órgãos de saúde no ano passado, nós entendemos que conseguimos estabelecer padrões de aplicação de prova que vão garantir a segurança para o jovem no domingo. Leandro Narlock, ele faz a próxima pergunta. Diga, Narlock. Secretário, as regras prevêem que quem estiver com coronavírus vai ter uma segunda chance para fazer a prova. Isso não pode dar alguma confusão, muita gente alegando que está com a doença? Como é que vai ser a fiscalização, né, em relação a isso? O período já está aberto. Então, hoje, o jovem que está com Covid ou suspeita de Covid, ele pode entrar na página do participante, colocar a sua situação e juntar os documentos comprobatórios. Por exemplo, resultado de exame, laudo médico. Então, são várias situações que eles podem fazer e já está acontecendo. Nós já temos alguns casos de jovens que já pediram a reaplicação por conta do Covid e esses casos já foram deferidos. Então, eles vão fazer a prova em fevereiro. E, presidente, existe a possibilidade de a prova ser esse ano um pouco mais fácil, não sei se essa é a palavra, um pouco mais simples, devido à dificuldade que os estudantes tiveram em 2020 para estudar? As questões da prova do Enem, elas são feitas com antecedência, a gente usa o nosso banco de itens. Então, as questões já estavam preparadas antes da pandemia. Então, e além disso, a prova ela tem um padrão de dificuldade, um padrão que permite a comparabilidade dos resultados ao longo dos anos. Então, a gente não modificou a estrutura da prova. O nível de dificuldade, a abrangência em relação à matriz de prova é a mesma dos anos anteriores. Estamos ouvindo aqui o presidente do INEP, Alexandre Lopes. Quem lhe faz a próxima pergunta é Diogo Schelp. Você, Diogo. Presidente, uma das questões que é colocada aí para adiamento da prova do Enem é a questão da desigualdade de alguns estudantes que não tiveram tanta chance de estudar em 2020. Como o INEP pretende lidar com essa questão da desigualdade de estudantes? Inclusive, recentemente, um ex-presidente do INEP, o Chico Soares, ele escreveu sobre isso. Na verdade, você tem uma desigualdade dentro da desigualdade. Porque com o atual sistema do Enem e as políticas do MEC de acesso ao ensino superior, como políticas de cotas, SISU, ProUni, FIES, você já existe uma garantia de vagas para os alunos das escolas públicas, nas universidades federais. Acontece que esses jovens eles estão concorrendo com outros que concluíram o ensino médio em anos anteriores, em anos que não tiveram pandemia. Então, há uma desigualdade entre esses. E isso tem que ser conversado com as universidades públicas. A prova do Enem ela é a mesma para todos. O que a gente oferece depois são outras políticas públicas fundamentais para combater a desigualdade. Então, a ProUni, o FIES, bolsas de estudo, financiamento educacional e políticas de cotas é que vão atuar para combater essas desigualdades. Então, a gente tira uma evidência científica, que é o resultado da prova, e com esse resultado da prova, então, o MEC e as universidades vão adotando outras políticas sociais para combater a desigualdade. E caso haja um eventual adiamento, presidente, qual seria o impacto disso no ciclo educacional? Porque estudantes dos mais diversos níveis já estão sofrendo com isso, né? O ano letivo acabou sendo empurrado para frente, o ciclo educacional, de alguma forma, em alguns casos, está sendo estendido para aqueles que não tiveram acesso ao ensino durante esse período da pandemia. Caso haja agora o adiamento do Enem, que já foi adiado, mas caso haja a data seja alterada mais uma vez, qual seria o impacto disso na educação desses jovens que deixariam de fazer a prova nesse final de semana? Nós não vamos adiar o Enem. Nós nos preparamos, as provas já foram distribuídas, as provas já estão em todos os locais, em todas as cidades onde vão ocorrer as provas. Nós temos pedido aos prefeitos
que garanta o transporte público, a mesma quantidade de ônibus e onde tiver um metrô, de trens, para poder garantir que o jovem se desloque ao local de prova com segurança. Nós conseguimos evitar uma liminar no juízo de São Paulo, que pedia o adiamento do Enem, justamente porque nós conseguimos demonstrar em juízo, através da Advocacia Geral da União, que a aplicação ela é segura, que nós estabelecemos parâmetros de aplicação que permitem uma aplicação segura. Então, não há adiamento do Enem. Ok, e presidente, a gente está falando de mais de 5 milhões de alunos que devem prestar o exame. O que fazer? E em meio à pandemia, o que fazer um aluno, qual a orientação se no dia da prova ele acordar com sintomas do coronavírus, com algum sintoma, como a febre, por exemplo? Aí ele vai entrar em contato no nosso 0800. É o 0800 61 61 61. E lá ele vai pegar as orientações necessárias. Ele acessa a página do participante, vai solicitar a reaplicação em fevereiro, mas ligue para o 0800 61 61 61, que lá ele vai receber as orientações necessárias. Ok, ouvimos aqui o presidente do INEP, Alexandre Lopes, a quem eu agradeço. Obrigado pela entrevista, presidente. Bom dia, boa quarta-feira por aí. Obrigado, um bom dia a todos.